Olá, Elite. Beleza, galera? Vamos continuar aí? Na aula passada, vamos lá para o quadro? Na aula passada, eu trabalhei com vocês a regra número 1. E continuarei agora ainda, né? Trabalhando a crase como a fusão do a preposição é exigida pelo regente, e o a artigo admitido pelo regido. Legal? Aí eu mostrei qual é o raciocínio para vocês. Que esse acento é o sinal indicativo de crase ou crase. Esse acento mostra que aqui existem dois as, né? Há uma fusão. O a preposição mais o a artigo. Legal, galera? Beleza mesmo? Então vamos lá, continuar nos exercícios. Fizemos alguns exercícios na aula passada, falei de paralelismo, né? Vamos continuar aqui? Ó, beleza. Rogério, coloca um slide em branco antes dessa aqui. Então, galera, não se esqueça a regra 1. Ó. Preposição mais artigo. Quem pede a preposição, regente. Quem admite o artigo, o regido. Raciocínio. Eu pedi para ele colocar mais lado que eu vou precisar aqui, olha só. Essa questão é mais antiga, mas se cair de novo, você acertará. Ele fala assim, o termo sob a proteção de Deus, vamos achar isso aqui, que eu não está na linha 5, mas nunca está na mesma linha que aponta aqui, por causa das formatações. Em português tem um negócio de linha, né, que acaba com a gente. Segundo o bem-estar, valores supremos. Aqui, sob a proteção de Deus. Né? Isso aqui que ele está cobrando. Vamos lá. Olha só, o termo sob a proteção de Deus poderia ser substituído por perante a proteção de Deus. Por perante a proteção de Deus. Galera, olha só. Olha o perante. Gente, a gente pensa assim, se é perante a. A palavra proteção aceita artigo? Sim, eu falo a proteção. Então, sinal indicativo de crase. Não, isso aqui está errado. Sabe por quê? Olha aqui para mim. O perante é uma preposição. Simples. Então, uma preposição não pede uma preposição a. Apesar de a pessoa falar, se é perante a. Não. Mas uma preposição não pede outra preposição. O professor nem me lembrava que perante é uma preposição, mas é. Então, ó, eu não posso falar, meus amores, mediante a com sinal indicativo de crase está errado. Que é uma preposição mediante, ante a também está errado. Para a com sinal indicativo de crase está errado. Por quê? Vamos raciocinar, porque uma preposição não pede outra preposição. Né? Tudo bem, gente? De jeito nenhum. Então, poderia ser substituído perante a? Não, por causa do sinal indicativo de crase. O item está errado. Existe um caso que eu posso usar a preposição imediatamente antes de outra preposição. Que é esse caso aqui, ó. Que é com a preposição até. Que é com a preposição até. O único caso. Quando eu tiver a preposição até. Né? Então eu falo assim, ó. Que a aula vai até às 20 horas. Desde que tenha artigo igual aqui, né? Às 20 horas. Mas eu posso falar que a aula vai até às 20 horas. Tá? O único caso que é até uma preposição, né, da ideia de limite, é com a preposição até, que é facultativo. Lógico, desde que tenhamos artigo, com a preposição até. Eu não estou falando com a palavra denotativa de inclusão até, não. O que é a palavra denotativa? Até o João passou, inclusive o João. Aí já é outra coisa, com a preposição até. Essa que dá a ideia de limite. Desde que tenha artigo, o sinal indicativo de crase vai ser facultativo. O único caso. É muito difícil o CESP cobrar isso. O restante, uma preposição. Vamos lá, não pede outra preposição, que isso fique claro. Vamos lá, continuar? Professor, beleza, cara, tô entendendo a dinâmica, isso é o mais importante. O que vocês acham dessa de 2012? O uso do sinal indicativo de crase em para atender a demanda, tá?
para atender à demanda. É facultativo tendo em vista a dupla regência do verbo atender. O que vocês acham? É facultativo tendo em vista a dupla regência do atender. O que vocês acham? O item está certo. Gente, nós já estudamos há umas 3, 4, 5 aulas, eu não sei, o verbo atender. O CESP gosta desse verbo? Gosta. Nós já fizemos itens sobre este verbo. O atender é um verbo, de certa forma, polêmico, que há divergência entre os gramáticos. Mas para o CESP não há. O CESP cobra, neste caso, a visão de Evanildo Bechara, que ele diz que o verbo atender pode ser usado indiferentemente, como direto ou indireto. Ele pode ser usado indiferentemente como direto ou indireto. Então, se eu uso como indireto, preposição mais artigo. Se eu uso como direto, esse A só é artigo. Ele é facultativo. Artigo. Aí passa a ser só artigo. Ele é facultativo. Então eu posso atender o telefone ou atender ao telefone. Legal, galera? Então o verbo atender, mais um verbinho de regência, é um verbo de dupla regência. Essa questão em prova eu a considero do nível difícil. Porque é difícil o cara fazer pelo ouvido. Né? É questão de memorizar o verbo aí. Né? Eu acho muito gramatiqueiro isso, né? Então é bom você já ficar esperto com esse verbo atender aí, você que está estudando para as provas do CESP. Legal? Por isso que é importante a gente ter um curso, né, específico para a banca aí que vocês estão fazendo comigo aqui. MPU 2015, né, o último concurso do MPU, galera. 7. A correção gramatical do texto seria preservada caso se substituísse a expressão a acusação por o a acusação, pois nesse caso o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo. O que vocês acham? Está erradíssimo isso, né, professor? Porque quem é o regente aqui? É o verbo promover. O regente aqui é o verbo promover, galera. Então, meus amores, quem promove algo. Quem promove alguma coisa. O verbo promover é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Então esse A aqui é só um artigo. O sinal indicativo de crase que é nada de facultativo, é proibido. Então, não é opcional. Então esse item está o quê? Errado. Errado. Se fosse esse mesmo item, olha para mim, com aquele atender a demanda, aí seria verdadeiro. Aí seria facultativo, porque atender é de dupla regência. Mas o promover não. Quem promove, promove algo. Estão me entendendo, gente? Estão me entendendo mesmo? Legal? Vamos detonar, professor Cleito Natal. Número 8. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso fosse suprimido o acento indicativo de crase empregado em aceitação na sua própria época. O que vocês acham? Quando você vira um item assim antigo, que eu estou colocando no material do nosso curso, você pode saber que é paulada. Porque, para a gente aprofundar, às vezes a gente tem que pegar dinossauros. Porque eu não conheço item novo da envergadura desse, do porte deste item, da profundidade deste item. Não conheço. Não conheço. Mas se voltar a cair, você vai acertar. Deixa eu me ensinar algo aqui agora. Vamos pegar um espaço aqui. Eu vou apagar isso aqui. Galera, eu falo assim. Obedeço à lei. Vamos com o tio Cleito aqui. Quem obedece é VTI, obedece a. A palavra lei admite artigo a? Sim.
Eu falo, a lei é importante. Admite. Então, sinal indicativo de crase. Mas você sabia, meu amor, que eu posso dizer, obedeço a lei sem sinal indicativo de crase? Por quê? O verbo obedecer é dupla regência? Não. Não por isso. Quem obedece, obedece a, pede preposição. A palavra lei, olha para mim. A palavra lei admite artigo? Admite. Observe a permissividade do meu discurso. A palavra lei admite, mas esse artigo não é obrigatório. Vamos anotar aqui? Eu posso entender que este a é somente uma preposição e que eu abri mão do artigo. Olha para mim. Mas como, professor Cleiton Natal, isso? Como, meu gato? Sabe como? Eu posso falar assim para vocês, a lei é importante, mas eu posso falar, lei é importante. A lei traz benefícios, mas eu posso dizer o quê? Lei traz benefícios. Quem te disse que esse artigo é obrigatório? Onde é que está escrito isso? Vocês estão me entendendo? Eu falo, lei é importante ou a lei é importante. Só que quando eu uso artigo dá um efeito mais, depende do contexto, para a gente falar de mudança de sentido, mais particularizante, mais particular. E aqui dá um efeito mais generalizante. Pessoal, eu tô achando isso estranho demais. Assim, para mim, eu não tô concordando com isso, não. Sabe por que não? Olha para mim. Nossa gramática tradicional, a gente aprende muito assim. Existe um A mais um A, eu coloco isso no indicativo de crase e não penso. Mas quem que diz que o artigo aí é obrigatório? Tanto é que palavra masculina, eu posso abrir mão, por que eu não posso abrir na feminina? Eu não posso dizer assim, ó. Todos têm direito ao trabalho. Quando eu digo ao trabalho, tem a preposição a mais o artigo o. Mas eu posso dizer que todos têm direito a trabalho, mais genérico. Posso ou não posso? Posso. Engraçado, né, seu preconceituoso? Olha para mim aqui. Ou sua preconceituosa. Na palavra masculina, você admite a retirada do artigo. Engraçado isso, né? Na palavra masculina, você admite a retirada do artigo. Professor, para mim ficou legal, velho, aqui, meu irmão. Eu posso tirar o artigo aqui, cara. Ó, tirei. E para mim tá certo. Por que eu não posso fazer o mesmo na feminina? Seria uma incoerência. Então, professor, pelo que o senhor está falando, eu entendi agora. Que toda crase no mundo é facultativa. Não! Não faça isso com você. Depende do contexto. Porque se eu digo assim para vocês, assistir a novela. Vamos considerar o assistir, lógico, no sentido de ver, presenciar, não de dar assistência. Quem assiste, assiste a novela faz parte da cultura brasileira, aceita artigo, a palavra novela. Mas eu posso simplesmente... Ah, professor, porque eu não te conheci antes. Assistir a novela. Ô, professor, com a graça de Deus, eu vou aprender isso. Ó. Quem assiste, assiste a. Eu falo assim, olha, por favor, olha para mim. Eu falo assim, a novela faz parte da cultura brasileira. Mas eu posso dizer o quê? Novela faz parte da cultura brasileira. A novela faz parte ou novela faz parte. É verdade ou não é? Posso abrir mão do artigo? Posso. Se eu usar assim, esse a só é uma preposição. Então, professor, você quer dizer que sempre vai ser facultativo? Não. Se eu digo assim, assistir a novela, passou na Vale a Pena Ver de novo aí?
celebridade. Que tem aquele artista que parece muito comigo, Fábio Assunção. Para de rir, viu? Quem assiste, assiste a novelas, certo artigo, beleza. Só que nesse caso aqui, eu não vou poder tirar o sinal indicativo de crase. Porque a novela está totalmente determinada. Está totalmente a novela a celebridade. Então não cabe a retirada do artigo aí. Nesta aí não cabe a retirada do artigo. Não comporta a retirada do artigo nessa. Não há como retirar o artigo. Então o artigo aqui é de caráter obrigatório. Professor, olha para mim. Gente, sabia que não é fácil? Eu, pelo menos, não acho. Existem itens que caem em concurso, questões do SESC, que eu fico ansioso para saber o gabarito. Que eu poderia até errar o item. Por discordar, por ignorância também, sei lá. Por ler mal. Mas eu fico esperando ansioso o gabarito. Principalmente nesses casos. Quando é que eu posso tirar ou não um artigo? Eu aprendi algo com um gramático chamado Adriano da Gama Cury, num livrinho sobre crase, ortografia e pontuação. Um livreto. Esse camarada é o único que fala sobre isso, de poder retirar o artigo, dos gramáticos tradicionais. Aí sabe o que ele fala? Ele ensina um artifício. Quer saber se pode tirar o artigo? Se couber aqui o artigo indefinido uma, não é escrever, né? Se tem crase eu não posso colocar, mas se couber, se fizer sentido, ó, obedeço a uma lei, sei lá, a uma lei qualquer. Quer dizer que eu posso tirar o artigo. Eu posso falar que eu assisti a uma novela qualquer. É porque eu posso entender algo genérico. Posso tirar o artigo. Assistir a uma novela, a celebridade, cabe isso? Não cabe. Não cabe. Não dá para indeterminar. Porque o uma aí ele vai indeterminar. Você só está fazendo o teste. Não dá para indeterminar. Porque isso é totalmente especificado. Então, nesse caso aqui, é obrigatório. Então, esse negócio do uma vai ajudar. Então, eu quero que você agora olhe. Essa questão é punk, essa é difícil. Mesmo com a minha explicação, você vai ter dificuldade nela. Olha o que ele falou. Que obra de boa qualidade sempre se destaca, é uma afirmação sem valor. Se aplicada a uma obra de qualidade realmente boa, se por destacada quer se fazer referência, quem faz referência a aceitação admite artigo. Mas esse artigo vai ser obrigatório? O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham, meus amores? Esse artigo será obrigatório? Tem gente que fala, é obrigatório, porque tem na sua própria época. Gente, se fosse assim, eu falava assim, todas as vezes que no registro tiver duas palavras, é obrigatório. Eu não falei isso. Falei para você usar uma. Vamos ver se cabe uma? Quer se fazer referência a uma aceitação na sua própria época. Posso entender uma aceitação mais genérica na época? Posso. O item vem como certo. Ele admitiu a retirada do artigo e eu concordo com ele. Porque a aceitação pode ser uma aceitação determinada na época? Pode. Mas pode ser uma aceitação mais ampla? Pode. Eu posso falar assim, a aceitação na sua própria época era sua marca. Mas eu posso dizer, a aceitação na sua própria época era a sua própria marca. Era uma aceitação genérica na época. É uma aceitação da época, sim, mas pode ser uma aceitação ampla. Não quer dizer que é determinada só porque é da época. Diferente de eu falar novela, celebridade. Aí não tem como eu generalizar nunca. Mas cabe uma? Cabe. Então, esse artifício do uma fica mais fácil. Mas você só vai usar isso, meu aluno, porque eu estou aprofundando. Aí quando eu aprofundo, tem gente que fica doidinho. Mas eu tenho que aprofundar. Aqui o curso é para você fazer os itens fáceis e fazer os difíceis. É que eu não estou com marketing, não. Você eu faço qualquer coisa pela aula. Aí você pega a prova e se ferra. Eu quero que você entenda o seguinte. Você só vai usar esse artifício aqui, de uma, só nesse tipo de item, que ele perguntar se pode tirar o sinal indicativo de crase. Não vai transferir isso para outras coisas, não. Estou te ensinando para saber se é facultativo nesses casos, se eu posso retirar. Posso retirar? Posso.
Então esse item, gabarito oficial, veio como? Certo. Item mais difícil. Agora, olha essa aí. O que vocês acham? Secretaria de Educação 2017, mais novo. Mas bem mais fácil. O que vocês acham? Tô deixando você pensar aí, como se fosse... Ó, vamos lá rápido? Quando ele fala assim... Atualmente, há uma grande preocupação quanto à capacidade, se é quanto a. Capacidade admite artigo e o artigo é obrigatório nesse caso. Então não é facultativo, gabarito oficial, concordo. Quando eu falo capacidade dessa ciência, ele está especificando ou não está, gente? Está. A capacidade é dessa ciência. Né? Quanto a uma capacidade dessa ciência, não cabe. A capacidade é dessa ciência, está totalmente determinado. Então, neste caso, o uso do artigo é obrigatório, então não é facultativo, é errado. A anterior é bem difícil, né? Bem complicada mesmo. Bem mais pesada, né, professor lindo? 10. Deixa eu ver só aqui antes dessa 10. 10. STF Analista 2013. Na linha 2, o acento indicativo de crase em a sua casa é obrigatório. Beleza? Em a sua casa. Uma vez que é causal, você lembra? Tem valor de por quanto. Vai revisando as matérias, velho. Uma vez que o vocábulo casa está especificado pelo pronome sua e o verbo ir, fui, exige preposição. Gente, é fato. Existem alunos, quem vai a. Pede preposição. A palavra sua aceita artigo? A sua casa. Aceita. Quem vai a. E a palavra sua, eu digo a sua casa, aceita artigo. Existem alunos, sua é um pronome possessivo, que vai chegar e vai falar assim, um acento indicativo de crase, é obrigatório. Ele vai marcar errado, porque é um pronome possessivo. O pronome possessivo é facultativo. Existem alunos que vão fazer assim, e vão acertar. Esse item é errado mesmo. Mas eu não quero esse decoreba. Olha para mim. Eu não quero esse decoreba. Ah, quando eu for pronome possessivo, a crase é facultativa. Isso pode dar errado. Pode dar errado. Por quê, professor? Acompanhem comigo aqui, por favor. Importante. Isso aqui é absoluto. Antes de pronome possessivo, adjetivo, o uso do artigo será facultativo. Eu digo assim, o que é um pronome adjetivo? É todo pronome que acompanha um substantivo expresso. Ó, o minha está acompanhando a história. Neste caso, esse artigo aqui ele é facultativo. Então eu posso falar, a minha história é triste, mas eu posso falar, minha história é triste. Olha para mim. Eu posso falar, as minhas filhas estão na escola, mas eu posso falar, minhas filhas estão na escola. É fato, isso é absoluto. O uso do artigo, quando você tiver um pronome possessivo adjetivo, o que é o pronome adjetivo? Vou repetir, nós já estudamos lá no início do curso. É o pronome que acompanha o substantivo expresso. Escrito. Nestes casos, o uso do artigo é de caráter facultativo. O uso do artigo é facultativo. É facultativo. Tá? Nesses casos, o uso do artigo é facultativo. Então eu posso falar, a minha história é triste, mas eu posso dizer que minha história é triste. Eu posso falar, a minha vida é bonita, mas eu posso falar que minha vida é bonita. O artigo é facultativo. Mas eu não posso falar que a crase vai ser sempre facultativa, ou se não indicativo de crase, por quê? Depende também do regente. Vamos analisar? Olha para cá. Quando eu digo, obedeço a minha tia. Quem obedece, obedece a. A palavra minha acompanha tia, sim. É um pronome possessivo, sim.
Posso usar artigo? Posso. Então, sinal indicativo de crase, porque já existe uma preposição. Quem obedece, obedece a. Pede preposição? Pede. A palavra minha admite artigo? Admite. Mas posso abrir mão do artigo? Posso. Então, eu posso entender que esse a só é uma preposição. Então, só é facultativo aqui por quê? Já tem uma preposição. Se existe a preposição, eu quero usar o artigo, tem a fusão. Existe a preposição, eu não quero usar o artigo, não vou usar o artigo, professor, aqui de jeito nenhum. Só fica a preposição. Então, mas só é facultativo porque existe um regente. Então, não é que você fala assim, o pronome é possessivo, é sempre facultativo, professor. Não, não faça isso. Olha só, igual aqui. Viu possessivo adjetivo? É uma grande possibilidade de ser facultativo na prova. Visitei a minha tia. Preste atenção. Quem visita, visita alguém. É um VTD, não pede preposição. Então quer dizer que esse a é só artigo. Então não tem como eu colocar sinal indicativo de crase aí, é proibido. O que eu posso falar é visitei a minha tia, ou tirar o artigo, ou só visitei minha tia. Mas o sinal indicativo de crase aqui, se cair numa prova, é facultativo, porque é um pronome possessivo. Errado. É proibido. Mas eu quero que você, meu aluno, entenda o motivo pelo qual é proibido. Eu quero que você entenda o motivo pelo qual é proibido. Eu não quero aqui como obra do acaso. Ó. Obedeço às minhas tias. Quem obedece, obedece a. Se existe o S, existe artigo. Olha para mim. Quem obedece, obedece a. Se existe o S, existe artigo. Nesse caso aqui, é obrigatório. Porque se eu tirar o sinal indicativo de crase, o S vai continuar, o artigo vai estar continuando. Você vai estar tirando a preposição. E a preposição com obedecer é obrigatório ou não é? É. Vamos ver porque é obrigatório de novo. Quem obedece, obedece a. Existe a preposição. Se existe o S, existe o artigo? Existe. Então, se eu simplesmente tirar o sinal indicativo de crase aqui, eu estarei retirando quem? Eu estarei retirando quem, gente? Fala para mim. Fala para mim. Você estará retirando a preposição. Então, nesse caso, é obrigatório, porque se tem o S, o artigo está aqui. Então, eu não estou te dando vida mole. Neste caso, é facultativo. Neste caso, é proibido. Neste caso, é obrigatório. Né? Mas o mais importante que você entenda aqui, que você tenha o discernimento, é o seguinte, olha para mim. Se você vir na prova um pronome possessivo adjetivo, ou seja, aquele pronome possessivo que acompanha o substantivo expresso, há uma grande possibilidade de o sinal indicativo de crase ser facultativo em prova? Há uma grande possibilidade. Mas você tem que analisar a regente para ver se tem a preposição. É verdade ou não é? Você tem de analisar outros fatores. Eu quero que você entenda. Neste caso aqui vai ser facultativo, ó. Por quê? Quem vai a palavra sua, eu posso falar a sua casa é bonita. Posso artigo ou não posso? Posso. Mas eu posso abrir mão do artigo. Eu posso simplesmente falar que sua casa é bonita. Entender que esse a é somente uma preposição. Então ele falou, é porque a palavra casa está errado. E tentou te levar para aquela regrinha específica. A palavra casa que eu tiver determinado usa crase. Não, mas nesse caso não. Porque é o pronome possessivo adjetivo. O artigo aí é facultativo. Então o sinal indicativo de crase, neste caso aqui, vai ser opcional, nada é obrigatório. Então esse item está errado. Vamos fazer o 11? O 11 nós já fizemos, por isso que está sem ele aqui, na aula passada. Agora o 12. Diplomata 2016. O que vocês acham desse item? O que vocês acham?
Ó, Celso Cunha tinha na minha geração literária a posição que na geração anterior, se é anterior a. Olha aqui, ó. Nossa, é pronome possessivo? É. Só que eu quero te dizer algo. Neste caso, a palavra geração não está expressa aqui. Está implícita, da nossa geração. Então esse nossa é um pronome possessivo, mas ele não é um pronome adjetivo. O artigo só é facultativo quando for um pronome adjetivo. O que é o pronome adjetivo? Que acompanha o substantivo expresso. A palavra geração está expressa aqui? Não. Então olha o que ele falou. Em razão do arranjo sintático na expressão na geração anterior à nossa, torna-se obrigatório o emprego do sinal indicativo de crase, apesar de esta preceder um pronome possessivo. Certo. Nesse caso é obrigatório. Olha para mim. Por que é obrigatório neste caso, professor? Por quê? O artigo no possessivo, galera, só é facultativo quando for o possessivo adjetivo, que se refere a um pronome, a um substantivo expresso. Minha, mãe, nossa, vida. Aqui, nossa, geração. A palavra geração está expressa aqui? Não. Então esse é um pronome substantivo. Nesse caso, o artigo é obrigatório. Então o sinal indicativo de crase vai ser obrigatório. Essa história de facultativo com possessivo, essa questão é top. É para diplomata. Com possessivo, só é facultativo o artigo se for um pronome possessivo adjetivo, ou seja, aquele que acompanha um substantivo expresso. Vocês estão percebendo, gente, que a gente está indo além do fácil, do geralzão? Porque existe aluno que não gosta disso, não, ele só quer confirmação do que ele já sabe. Não, a gente aqui no nosso curso a gente vai além. Vai fazer, como eu sempre falo para você, os itens fáceis e os difíceis. Beleza, galera? Então, nesse caso, é obrigatório, tá bom? Apesar de ser possessivo, é obrigatório. Beleza? Meus amores, terminamos a regra 1. Próxima aula ainda crase, regra 2. Deus abençoe, até nossa próxima aula.